Fala, fisioterapia. Bom, qual tecido absorve mais ultrassom? E o tecido que absorve mais ultrassom é aquele onde você vai ter o melhor resultado terapêutico? Ou seja, se você pega um tecido que absorve mais ultrassom e um tecido que absorve menos ultrassom, esse que absorve mais ultrassom, ele vai ter um resultado terapêutico melhor? Será que sim? Será que não? Se você quer saber, fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou Atena, a assistente virtual do Luiz. Seja bem-vindo a mais um de nossos vídeos de conteúdo. Meu nome é Luiz Eduardo Durães, eu sou fisioterapeuta da LED Físio e você está no Physio School com Luiz Eduardo Durães. Então é o seguinte, a quantidade de absorção de ultrassom em um determinado tipo de tecido, né, ela é específica a uma determinada frequência que você está utilizando lá no seu aparelho e ela é expressa pelo coeficiente de absorção do tecido. Então, isso significa o seguinte: quanto maior o coeficiente de absorção do tecido, mais ultrassom ele absorve. Quanto menor o coeficiente de absorção do tecido, menos ultrassom ele absorve. Então, ainda falando em relação ao coeficiente de absorção, tá? O coeficiente de absorção ele é frequência dependente, ok? E ele também ele é dependente do conteúdo de colágeno desse tecido, tá? Então é o seguinte, quanto maior for a frequência que você estiver utilizando no seu aparelho, quanto maior for o conteúdo de colágeno que tiver nesse tecido, maior vai ser o coeficiente de absorção desse tecido. Então, o coeficiente de absorção do tecido, como é que a gente faz para medir o coeficiente de absorção do tecido? Então, ele é o grau em que o tecido em questão ele absorve o ultrassom, certo? Então, isso é medido através da taxa de aquecimento tecidual de um modelo de tecido homogêneo exposto a um campo ultrassônico, a uma energia ultrassônica, a uma intensidade conhecida. Mas isso é uma coisa um pouco teórica. Assim, um dado importante sobre o coeficiente de absorção, que quanto maior, mais o tecido absorve, quanto menor, menos o tecido absorve, é o seguinte, que quanto maior a frequência que você estiver usando e quanto maior for a quantidade de colágeno que tem em um determinado tecido, maior vai ser o coeficiente de absorção dele, entendeu? Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Quanto maior o conteúdo de colágeno, geralmente menor é o conteúdo de água, então maior vai ser o coeficiente de absorção, então mais esse tecido vai absorver energia ultrassônica, né? E quanto menos colágeno, mais água, menos ele vai absorver, né? Uma coisa importante é, a gente não pode confundir absorção com penetração. A absorção é completamente diferente da penetração. A absorção é o quanto que um determinado tecido ele realmente absorve da energia ultrassônica, né? Já a penetração é o quão profundo essa energia ultrassônica ela vai, né, ali quando você coloca o aparelho no tecido biológico do paciente, quando você coloca o aparelho lá em cima da pele do paciente com o gel, ok? São coisas diferentes. Outra coisa importante em relação ao coeficiente de absorção, a gente já vai falar quais os tecidos que absorvem mais, quais que absorvem menos, ou seja, quais têm um coeficiente de absorção maior e quais têm um coeficiente de absorção menor, é o seguinte, quanto maior o coeficiente de absorção do tecido, também mais ele aquece, ok? Bom, e outra coisa que faz com que o tecido em questão ele aumente, né, aí a, a absorção da energia ultrassônica é o seguinte. Bom, quando o ultrassom ele sai lá pelo transdutor do aparelho, o que ele vai fazer com o meio, né, através do qual ele está viajando? Ele vai fazer isso aqui, concorda? Ó, compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão, rarefação. Tá aqui, né? Ó, compressão, rarefação, certo? Ó, quando você tem o espaço entre as moléculas constituintes do meio, você tem a rarefação. Agora, quando elas são espremidas, né? Essas moléculas constituintes do meio, elas são espremidas umas nas outras, você tem a compressão. Então, quando você tem um tecido biológico, né? Que é lá no corpo do paciente, um meio qualquer, ou seja, quanto mais denso, quanto mais compacto for
esse meio for esse tecido biológico, onde o ultrassom estiver sendo aplicado, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: o fato dele ser mais denso ou dele ser mais compacto, se preferir, faz com que quando as moléculas desse meio venham a ser espremidas pelo ultrassom, né, pela energia ultrassônica, por conta desse fenômeno, o que, que acontece? As moléculas desse meio mais denso, mais compacto, elas são menos complacentes ao serem espremidas. Então, o fato delas serem menos complacentes ao serem espremidas faz com que o ultrassom ele não consiga passar dali. Ou seja, a impedância acústica desse meio é muito grande, então ele fica ali, ele é absorvido ali. Então, a gente já vai chegar nos tecidos que absorvem mais ultrassom, por serem mais densos e por serem mais compactos, então por terem uma impedância acústica maior, ou por terem um coeficiente de absorção maior, por terem um conteúdo de colágeno maior. E aí, claro, você vai lá e bom, aumenta a frequência, né, coloca uma frequência maior, o que também vai aumentar o coeficiente de absorção. Mas o que você tem que pensar? Qual que é o seu raciocínio clínico, né? Então, ó, antes de você aplicar o ultrassom no seu paciente, você tem que pensar em qual que é o tecido-alvo, ou quais são os tecidos-alvos que você quer tratar. Por quê? Porque é o seguinte, se for um tecido-alvo cuja a absorção de ultrassom é baixa, talvez você só venha talvez não, você só vai gastar tempo. Então, enquanto você poderia, de repente, usar um outro recurso que iria gerar maior absorção ali, você poderia, né, você teria essa opção, você teria essa possibilidade. Entendeu? Então, primeira coisa, identifica qual tecido ou quais os tecidos você quer aplicar o ultrassom, entendeu? Para você ter certeza, né, que você vai ter um bom resultado, porque é um tecido que é mais denso, que é mais compacto, que tem uma impedância acústica maior, porque é um tecido que tem um coeficiente de absorção maior, porque é um tecido que tem, então, é uma maior quantidade de colágeno, talvez uma menor quantidade de água, né? E então você tem que pensar nisso. Então, por exemplo, se você está focando em músculo ou em nervo, por exemplo, esses são dois tecidos que talvez não sejam bons para você utilizar o ultrassom. Tá? Aí você poderia utilizar o laser, por exemplo, se você consegue alcançar o nervo e o músculo de repente que você quer tratar com o laser, ele vai ser melhor do que o ultrassom, porque o ultrassom ele vai ser pouco absorvido pelo músculo pelo nervo, pela raiz nervosa, né? Então, quais são os tecidos que mais absorvem ultrassom, né, lá no seu paciente, de acordo com tudo isso que a gente aprendeu? Então, são esses aí, ó. Então veja bem, ligamento, tendão, ossos, cápsula, fáscia e cartilagem. Esses tecidos, eles são tecidos que vão absorver mais ultrassom, entendeu? Por quê? Porque eles são tecidos, né? Que é o que você aprendeu nessa aula. Então o que você aprendeu? Que os tecidos que têm maior densidade, que são mais compactos, eles têm uma impedância acústica maior. Ou seja, quando o ultrassom espreme as moléculas constituintes desses tecidos, elas são menos complacentes, né, ao fato do ultrassom vir a comprimi-las. Então o ultrassom acaba sendo, em outras palavras, mais retido ali, então ele acaba sendo mais absorvido, ok? Então isso absorve mais ultrassom. Maior conteúdo de colágeno, maior a frequência do aparelho, maior vai ser o coeficiente de absorção. Então isso também vai gerar vai absorver mais energia ultrassônica, né? E como a gente falou, quanto maior o coeficiente de absorção, mais aquecimento você tem. Mais aquecimento você tem, maior o coeficiente de absorção, mais ultrassom é absorvido. Então esses tecidos aí, ó, eles são os tecidos que mais vão absorver a energia ultrassônica. Então, sempre que esses tecidos forem tecidos-alvo, você pode usar o ultrassom, porque, respondendo a pergunta do início da aula, sim, quanto mais o tecido absorver de ultrassom, melhor vai ser. Melhor vai ser o resultado terapêutico, né? Que você vai ter com ele. Óbvio, claro, evidente que você vai configurar o aparelho da maneira certa. Você vai utilizar um aparelho devidamente calibrado, você vai colocar a intensidade certa, do cycle certo, você vai escolher a frequência correta, enfim, você vai parametrizar o aparelho da maneira correta. Então, se você observar essa tabela aqui, ó, de coeficiente de absorção dos tecidos, né? Como é ultrassom, é som, né? Então, a unidade de medida está aqui, né? Ó, decibéis, né, por centímetro, tá? Então, você pode ver aqui, ó, aqueles tecidos que a gente está falando, né? Tendão e cartilagem, por exemplo, né? Que tem uma quantidade, né? Tem um conteúdo, por exemplo, de colágeno maior do que o músculo e o nervo, ó, como eles absorvem mais a 3 MHz e a 1 MHz do que o nervo e o músculo, por exemplo, entendeu? Então, talvez você esteja se perguntando o seguinte: se o paciente ele tem uma hérnia de disco
que está comprimindo, né, a raiz nervosa do paciente, bom, já que está comprimindo a raiz nervosa do paciente, simples, eu vou usar o laser, porque, né, o meu tecido-alvo é a raiz nervosa, né, e tecido nervoso, né, é a raiz nervosa, e claro, né, o ramo nervoso que vai para lá. Então vamos supor que seja o nervo ciático, lá o paciente está com uma dor irradiada lá para o membro inferior, e você sabe que a origem dessa dor, de fato, é uma compressão, né, da raiz dele, da raiz da raiz ou das raízes do nervo esquiático na coluna lombar do paciente. Beleza, você vai lá e você aplica o laser, né? Porque vai a raiz nervosa, o nervo, enfim, eles vão absorver mais, eles não absorvem muito ultrassom. Então, você, bom, então vou influenciá-los terapeuticamente com o laser. Esse raciocínio, ele tá correto. Mas pense o seguinte, que provavelmente é uma hérnia de disco. Então, você tem ali os ligamentos afetados, você tem bastante colágeno no disco intervertebral, você tem colágeno nas cartilagens das articulações facetárias, né? O osso em si, ele vai absorver bastante ultrassom também. Então, por que não, de repente, você fazer uma terapia combinada de utilizar o ultrassom para tratar quais partes ali desse caso clínico em questão? Você colocou ultrassom porque você está visando vértebra, disco, tendão, tendão talvez nem tanto, mas vértebra, disco, ligamento, cartilagem. E junto você colocou o laser, porque aí você está visando influenciar, né, o reparo tecidual, né, acelerar o reparo tecidual, promover, né, o reparo tecidual, trabalhar ali com a questão da fase inflamatória aguda também. Aí você quer influenciar com o laser o quê? As raízes nervosas, né, e o nervo em si. E claro, né, toda a musculatura paravertebral ali também você vai utilizar, o laser também vai influenciar. Então você fazer uma terapia combinada com os dois pode ser benéfico para o seu paciente, entendeu? Então lembra disso. Você tem que raciocinar dessa maneira. Decisão terapêutica baseada em avaliação clínica. Então, clinicamente, quais são os tecidos ou qual tecido que eu quero, que é o meu tecido-alvo? Para eu usar ultrassom, para eu usar o laser, para eu usar, para eu aplicar as correntes de eletroterapia. O tecido que você quer tratar, ele absorve ultrassom? Ele tem um alto potencial de absorção de ultrassom ou não? Se é algo exclusivamente muscular, será que vale a pena você usar? A não ser que tem, né? Em relação a músculo, tem até uma questão legal no livro da Cameron que eles falam, por exemplo, se tem uma parte, uma lesão no músculo, onde tem tecido fibroso, tecido cicatricial, que obviamente vai ter uma quantidade de colágeno, né, aumentada, você vai conseguir influenciar o ultrassom, vai conseguir influenciar aquela parte do músculo que tem tecido fibroso cicatricial com o ultrassom. Mas aquela parte em si, entendeu? Então, tudo você, antes de usar o aparelho, você tem que pensar direitinho. Então, você tem que pensar qual vai ser a tua decisão terapêutica baseada em avaliação clínica. Então, se a minha decisão terapêutica for pelo ultrassom, a minha avaliação clínica me diz que são tecidos que serão bem absorvidos, que tem um coeficiente de absorção mais elevado para o ultrassom agir bem. E claro, o ultrassom chega nesse tecido-alvo que eu quero. E aí, como que você vai parametrizar o aparelho? Porque você não vai usar presets, você não vai usar, né, obviamente, é, você não vai usar parâmetros pré-programados, você vai configurar o aparelho de forma personalizada, paciente a paciente, certo? Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou em alguma coisa, por favor, curta, comente, compartilhe, deixe as suas dúvidas nos comentários e eu sou Luiz Eduardo Durães, fisioterapeuta da área de Físio, e você está na Physio School com Luiz Eduardo Durães. Muito obrigado e que a Físio esteja com você. May the Physio be with you. Tchau. Se você gostou desse conteúdo, comente, curta, compartilhe, salve e siga esse perfil para mais conteúdos.